Shalom, shalom, queridos ouvintes, amém, ouvintes aí, bom dia, vamos para mais um café, para mais um podcast e hoje o tema é forte. Hoje você vai passar por um processo de muito conhecimento do Espírito Santo de Deus. Ontem estava em oração e o Espírito de Deus ministrou muito forte no meu coração sobre esse tema, que é um tema talvez esquecido hoje em dia por muitas pessoas na igreja, mas é um tema muito forte, porque é um tema que vai te ajudar, ele vai te capacitar, ele vai te dar forças para prosseguir na caminhada com Jesus, para fazer do Espírito Santo um amigo fiel, um companheiro, aquele que te acompanha, na entrada, na saída, aquele que vai sustentar o seu ministério. Hoje nós estamos vendo crentes, líderes, pastores, homens de Deus, que deveriam estar com as suas botijas, com os seus vasos, transbordando em azeite. Lembra lá de 1 Samuel 16? Foi no início dessa temporada de podcast que Deus chama Samuel e Deus fala para ele: olha, pega o teu vaso e encha de azeite. Então nós não fomos chamados para andarmos vazios, opacos, tristes, angustiados. Nós passamos por tudo isso, está escrito lá em Romanos 8. Somos angustiados, perseguidos, mas nós temos o Espírito Santo que vem com consolo, que vem nos sustentando e que vem nos guardando. Antes de nós começarmos, para não ficar nas minhas palavras, peço que quando você ouvir este podcast, compartilhe com mais pessoas, amém? Existe uma unção poderosa quando nós estamos trabalhando, uma consagração poderosa. Então, abra lá comigo Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, versículo 16. E disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com fogo, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Vou voltar para a vírgula aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então não importa a quantidade de água que nós fomos batizados. Muitos de nós fomos batizados na Igreja Católica. Depois, já de adulto, viemos a ser batizados, imergidos, o batismo de imersão, que é o batismo de João, que João praticava. Jesus passou por esse processo no Jordão, ele foi batizado, iniciou-se o ministério dele, e a Bíblia fala que todo aquele que for batizado será salvo, mas existe um batismo com fogo, que vai sobrepor a água. Lembra do sacrifício de Elias? Quando Elias ele pega e monta o sacrifício ali, diante dos 400 profetas de Baal, o grande duelo espiritual daquele tempo. E aí ele pega a água e derrama sobre o sacrifício todo, ele batiza aquele sacrifício com água. Mas aí quando o fogo vem, ele consome o sacrifício e lambe até a água que estava ali. É o que Deus vai fazer com nós. Somos hoje o sacrifício vivo. Romanos 1:2, que diz que o nosso culto é um sacrifício de louvor e de adoração. Então não importa como você foi batizado, importa o quanto de água você foi imergido, se foi numa piscina, se foi no mar. Isso hoje é relevante, mas a presença do fogo que vai entrar nas suas entranhas, o fogo que vai te queimar por dentro. Se nós formos pegar a Bíblia hoje, que está aqui na minha frente, e manusear, nós vamos ver que Deus, ele sempre se manifestou numa posição de fogo consumidor. Êxodo 3:2
ele aparece a Moisés no Monte Horebe, numa chama de fogo no meio de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Aquilo deixou Moisés intrigado, deixou Moisés impactado, deixou Moisés, meu Deus, o que é isso? A sarça está queimando, mas ela não se consome. A sarça é você. Você precisa estar queimando, mas não se perdendo pelo caminho. Nós não podemos perder essa intimidade com o mundo sobrenatural. Em Êxodo 13, 22, nós temos o relato conduzindo o povo no deserto por 40 anos. 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Durante 40 anos, o povo de Deus foi conduzido através de uma coluna de fogo. Em Êxodo 19, 18, nós vemos notamos que o aspecto do Senhor será como fogo. Isso é algo muito forte da presença do Senhor. Em Deuteronômio 4:12, se você puder anotar, diz assim que Deus falou com Moisés no meio do fogo. Em 1 Reis 18:38, o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias. Em 1 Coríntios 21:26, Deus respondeu a oração de Davi com fogo. Em Levítico 6:9, no altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuamente e não se apagava. Em 2 Crônicas 7:1 diz que desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando, anote aí, ao Senhor o templo. Em 2 Reis 2:11, Elias foi transladado aos céus por uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. Em 2 Reis 6:16, Eliseu mais tarde foi protegido dos exércitos sírios por cavalos e carros de fogo. Em Isaías 64:1-2, Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e se manifestasse como fogo que inflama gravetos. Olha que coisa sobrenatural. Então, toda a Bíblia, Deus se revelando através do fogo. O fogo é uma demonstração física da glória de Deus. A Bíblia ainda diz que o nosso Deus é fogo, Hebreus 12:29. A Bíblia também diz que os seus ministros são labaredas de fogo, Hebreus 1:7. O trono de Deus é fogo, Daniel 7:9. A palavra de Deus é fogo, Jeremias 23:29. O amor de Deus é fogo, Cantares 8:6. E ainda no Novo Testamento tem Jesus batizando os seus discípulos com fogo. Então o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes com línguas de fogo, Atos 2:3. Em Apocalipse ainda diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E esse é o batismo de fogo que cremos que virá sobre toda a terra. Então o clamor é que as chamas de Deus possam inundar o seu interior, possa trazer algo purificador sobre o seu corpo, sobre a sua alma e sobre o seu espírito, para você entender que os símbolos que nós estamos ministrando aqui, o simbolismo do fogo, ele vai extrair, todas as nossas obras, boas ou más, serão passadas pelo fogo, provadas pelo fogo, como diz o apóstolo Paulo. Obras de feno serão queimadas, obras de prata, obras de ouro, da própria figura do fogo. É a significância desse batismo. Por quê, pastor? Por que o fogo? Porque o fogo ilumina, o fogo clareia. Olha o grande desespero de você estar sem energia na sua casa, sem energia na sua luz. A própria Escritura revela o significado, a significância desse fogo. O fogo ilumina. Jesus disse que nós somos a luz que ilumina o mundo. Logo o mundo jaz em trevas. O mundo está no maligno. O mundo não tem amizade com quem é de Deus. O mundo não tem amizade com você. Não se engane. Não se deixe ser ludibriado por pessoas que amam a sua oração, mas não te amam. Pessoas que amam a sua pregação, mas não te amam. Pessoas que amam prosperar ao seu lado, como Ló prosperava
próximo de Abraão, mas não o amava. Porque na primeira oportunidade que Ló tem de se separar de Abraão, ele não diz nem tchau. É impressionante esse texto, é muito forte. Abraão dá a opção dele escolher as melhores terras, ele escolhe Sodoma e Gomorra. Só que ele não tinha a revelação de Abraão. Ele não tinha a revelação de Deus. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo consumidor. Logo, o fogo também, além de consagrar, além de trazer consagração, ele também vem para trazer destruição. Por isso que Tiago e João olham para aqueles que foram, para aquelas pessoas que rejeitaram Jesus e que rejeitaram o Evangelho, e falou assim: mestre, podemos orar para que desça fogo do céu e consuma-os? Eles não haviam entendido o propósito de que esse fogo consumidor, nos últimos tempos, depois da vinda de Cristo, ele deixou de ser um fogo destruidor, mas para ser um fogo com batismo no Espírito Santo de Deus. Logo, Deus é amor, mas também é justiça. Então, aquele que é batizado com fogo, ele anda na sua mente, com a sua mente, uma mente restaurada, a mente de Cristo. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então eu estou falando para você, não deixe que a escuridão das trevas te invada, não deixe que a escuridão das trevas roube a sua alegria, amém? Aquele que é batizado com fogo não anda mais em trevas, não anda perdido, como Pedro na noite que traiu Jesus. Aquele que não recebeu o batismo de fogo, ele vive se escondendo, ele vive perdido. Pessoas inconstantes. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas, eu conheço as pessoas pelo fardo e pelo trabalho que eu as confio. E hoje nós percebemos muito isso. Pessoas que são inconstantes, pessoas que até querem servir a Deus, mas não estão conseguindo. Não estão conseguindo ser constante na igreja, constante no evangelho, constante na sala de oração, constante nos cultos, constante nos encargos, no compromisso o qual Deus liberou para cada um de vocês, para cada um de nós. Então nós precisamos estar constante, porque lembra da sarça que eu ministrei logo no início? A sarça, ela permanecia sem ser consumida, mas ela continuava queimando, ela continuava cheia da glória de Deus. Irmãos, eu estou aprendendo ainda a lidar com alguns aplicativos aqui e alguns sistemas, né, que a gente está adquirindo para montar o podcast, e às vezes acontece alguma situação, algum ruído, alguma coisa. Comente lá no nosso podcast se teve alguma interferência, se o áudio ficou bom, tá bom? Então, pessoas inconstantes, né? Pessoas que pegam fogo hoje, mas amanhã estão molhadas, estão secas, estão opacas, estão mortas. Então a pergunta é: para você ter um ministério, sempre vamos perguntar: qual é o seu ministério? Você já viu pessoas assim que vêm: pastor, qual é o meu ministério? Eu quero pregar. Mas Deus não chamou para pregar. Deus chamou você para dançar. Pastor, eu quero dançar. Mas Deus não chamou você para dançar. Deus chamou você para pregar. Ai, pastor, eu quero cantar. Mas você é afinado? Você é desafinado? Você quer pagar o preço? Você não quer pagar o preço? Então, qual é o ministério? O que devo fazer para Deus? Quais são os meus dons? Não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Essas pessoas precisam urgentemente de um batismo com fogo. Elas precisam de um batismo com fogo, porque quando o batismo com fogo vem sobre as nossas vidas, nós levantamos e vamos cumprir o chamado. O batismo traz direção ministerial. Ele abre portas para os dons, e os dons vêm para munir, capacitar os ministérios e edificar a igreja. Os dons são para edificação da igreja. Amém? Então é muito difícil uma pessoa cheia de dons não saber qual é o seu ministério. Eu tenho vários dons, mas se você não sabe o seu ministério, é difícil saber se você realmente está falando através do Senhor.
Então, antes de perguntar qual é o meu ministério, qual dom eu tenho, você tem que perguntar Romanos 12, 1, 2, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você precisa do batismo com fogo. Joyce Meyer, uma das grandes avivalistas, uma mestre na palavra, amo ouvir, as pregações da Joyce, e ela diz que ela passou em todos os ministérios da igreja. Ela tentou o ministério infantil, foi um caos. Ela tentou o ministério de louvor, foi terrível. Ela tentou o ministério de jovens, não deu certo. Ela tentou o ministério de aconselhamento, não deu certo. Até ela entrar no ministério da palavra, no ministério da pregação. E aí foi ali que ela se encontrou. Ela disse que quando ela entrou no ministério do ensino, ela falou: nossa, eu estou no local onde Deus me chamou. Então nós precisamos entender que nós não podemos ocupar lugares que estão vazios só porque estão vazios. Nós não podemos ocupar lugares na igreja só porque está necessitando de uma pessoa. Nós precisamos entender que o nosso lugar está reservado pelo Espírito Santo de Deus, Nós não somos o Zorra Total, um programa da Globo que tinha o Severino, que tinha um crachá. Nós não somos esse Severino, que está ali para tampar um buraco de algum ministério na igreja. Não, você tem um ministério. Você precisa entender que você tem um ministério, que você tem um chamado para Deus. Você precisa descobrir a vontade de Deus para derramar os seus dons, para derramar o seu ministério. A gente tem um testemunho de pessoas que chegou na igreja totalmente, como se diz, sem saber para onde ir, sem saber aonde entrar, sem saber o que fazer. Queria pregar, queria cantar, queria fazer um monte de coisa, só não queria limpar a igreja. Mas os outros dons, os outros ministérios, queria praticamente tudo. E aí o que é que nós fizemos? Vamos orar. Deus vai mostrar, Deus vai te entregar, Deus vai trazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E essa pessoa hoje se encontrou no ministério, hoje ela está fazendo o que Deus a chamou para fazer. E está fazendo muito bonito, muito lindo. Então, queridos, quem é batizado com fogo, ele é uma pessoa que deleita-se em Deus. Ele não ignora Deus. Deus não é um plano secundário na vida dele. Eu fico muito triste, eu fico muito decepcionado quando eu vejo as pessoas deixando Deus como plano secundário, deixando a obra como plano secundário, deixando a igreja como plano secundário. Quem é batizado com fogo, quem é cheio do Espírito Santo, ele vive para Deus, ele tem prazer em Deus, ele quer que a igreja seja capacitada, fortalecida. Querido, nós somos as colunas da igreja. Se uma coluna falta ali naquele local, a igreja fica quase que torta. Você já imaginou dos 4 pilares, das 4 colunas da sua casa, você quebrar 2, a casa vai cair. Se você quebrar uma, ela vai envergar. Assim somos nós diante de Deus. Nós somos colunas de fogo. Deus nos faz de colunas de fogo. Então aquele que é batizado, aquele que é batizado no Espírito Santo de Deus, aquele que é derramado pela glória de Deus, aquele que é derramado pela presença de Deus, ele vive algo sobrenatural em Deus, algo poderoso em Deus, porque Deus ele vem e ele nos usa e ele nos guarda e ele nos fortalece. Em 1 João 1,6 diz: se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é impossível andar com Deus e andar com o pecado ao mesmo tempo, porque mentir é pecado. Temos de fazer uma escolha entre a unção que queremos ter e o pecado que vamos tolerar durante a nossa vida. A unção e impureza não combinam. Intimidade com Deus e vida correta com Deus são evidências claras de uma vida cheia do fogo de Deus. Aquele que é batizado com fogo, ele tem comunhão também com os irmãos. Querido, se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ter comunhão com os irmãos.
Ah, pastor, mas fulano me decepcionou. Beltrana me decepcionou. Irmãos, o mundo te decepciona todo dia e você sai da sua casa. As pessoas no seu trabalho te decepcionam todos os dias e você continua as amizades. Sua família te decepciona todos os dias e você não abandona elas. Então nós somos pessoas falhem umas às outras. Quer ver uma coisa? Deixa Deus julgar essas obras. Todas as nossas obras serão julgadas por Deus. Então, aquele que é batizado, ele tem comunhão, ele precisa ter comunhão, ele precisa amar o próximo, ele precisa amar as almas. Quando você é batizado com o Espírito Santo, Deus coloca um amor tremendo pelas vidas. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, porque muitas pessoas não recebem o batismo. Porque muitas pessoas não são batizadas hoje em dia, porque o coração delas se transformou num castelo petrificado, num castelo de pedras. E elas não têm mais o quebrantamento de ouvir a voz de Deus. E vê-se um orgulho tremendo sobre a igreja. Eu estou falando igreja como um todo, porque eu preciso também me quebrar. Todos nós somos quebrados em alguma área. Então, aprendemos que o Espírito Santo se entristece com relacionamentos feridos, com relacionamentos rompidos, com falta de perdão, com feridas não tratadas, mágoas não curadas. Então não pode haver batismo de fogo onde um ambiente está totalmente corrompido, onde o ambiente está totalmente degradado. Diz que estamos juntos, mas por trás fala mal uns dos outros. Diz que ajuda, mas a ajuda é uma ajuda com interesses, é uma ajuda de barganha. O Espírito Santo nunca encherá uma pessoa ferida. Pastor, será? Querido, não vai. Não tem como. A primeira coisa que ele vai fazer em nós é nos tratar, é nos quebrantar. Você aprendeu que Deus, como diz, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Um coração quebrantado, Deus, ele não consegue ficar longe de um coração contrito e quebrantado. O Espírito Santo nunca virá sobre uma pessoa que tem dificuldade de perdão. Nunca virá, mas nunca virá mesmo, porque a falta de perdão, ela precisa ser trabalhada na nossa vida. Então, o azeite, ele não pode se misturar com outras impurezas. E o fogo purifica. O fogo não apenas ilumina, mas também ele traz uma purificação. Se queremos um avivamento bíblico genuíno, precisamos ser purificados pelo fogo do Espírito Santo. Quantas vezes nós clamamos: Senhor, encha-me, batiza-me com teu fogo, batiza-me com tua presença. Eu quero sentir a tua presença. Você tem que ir para a igreja para sentir a presença de Deus. O melhor local para você sentir a presença de Deus são dois lugares. Um lugar é o primeiro lugar, que é o seu quarto de oração. O segundo lugar é a igreja. Ah, mas se você não tá, o louvor está cheio da unção, o pregador está cheio da unção, todos se consagrando, e você chega ali e não está sentindo nada, quem é que está errado? São os que estão com unção ou você? Então você precisa se encher da unção. Como você vai sentir a presença se você não tem buscado o Espírito de Deus? Muitas vezes na nossa vida, os nossos pecados estão tão fortes em nós, que nós esquecemos agora até quem somos. Esquecemos que somos cheios do Espírito Santo, que um dia fomos cheios. Tem pessoas que outrora foram cheios do Espírito Santo. Teve inspirações, canções, teve revelações poderosas. Mas hoje ela está distante, porque quanto mais distante você fica do fogo, mais frio você vai sentir nas noites, principalmente as noites. Por isso que de noite Deus, com o povo 40 anos no deserto, Deus deixava-se uma coluna de fogo para os aquecer. De dia, uma nuvem de glória que se movia sobre a nação de Israel.
e eles não deram valor a tanta coisa sobrenatural que eles viram. É muito triste querer ter mais do Espírito Santo, ter mais manifestações visíveis de sua glória e de sua presença, receber as visitas no nosso quarto, sonhos e visões, porém continuarmos pecando, continuarmos fornicando, continuarmos ajuntados, continuarmos sem organizar a nossa vida. Comece a organizar a sua vida. Pastor, eu moro junto com uma pessoa já faz um tempo. Já tive filhos. Querido, organize, case, vá no cartório, assine os documentos. Tire esse pecado da fornicação da sua vida. Porque Deus, ele visita, ele abençoa a aliança matrimonial. Então se organize. Saia desse meio de prostituição. Saia desse meio de ficar procrastinando. Mas vai ser amanhã, vai ser amanhã. Enquanto isso, o inimigo está trabalhando no seu casamento. O inimigo está trabalhando. Tira esse nome amaziado da sua vida e da sua família. Organiza a casa. Bora organizar a casa. Você terá que fazer uma escolha entre a unção que você almeja e o pecado que você tolera. Uma discípula chegou assim e mandou um áudio para mim, acho que foi para mim. Pastor, e agora? Não tem como voltar? Falei, não tem mais como nós voltarmos. Uma vez cheios, nós vamos seguindo de glória em glória, de poder em poder, até ser dia perfeito. Então, sem purificação, não há avivamento. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Salmos 24. Sem trocarmos as vestes sujas de pecado e tirarmos os ídolos dos pecados de estimação, não devemos subir a Betel como Jacó e seus filhos. Em Gênesis 35, 1:7. Se queremos este batismo de fogo, precisamos levar a sério o ministério, também precisamos levar a sério o pecado e destruí-lo. Nós não podemos tolerar, nós não podemos, de maneira alguma, dar alimento para isso. Precisamos fazer uma declaração de guerra contra os pecados de estimação em nossa vida. A igreja de hoje, ela tem pouca consciência de pecado. Tudo é normalidade. O inimigo normalizou todas as coisas. A igreja de hoje, ela não sente mais tanta tristeza por seus pecados. Ela continua pecando. Isso é lastimável. E a maior perda quando pecamos é a perda do fogo, do fervor, da presença. Vai na Europa. A multidão de pecados deixou o povo de Deus frio, opaco, sem a presença. Eles perderam o fogo, perdeu o fervor. Hoje eles necessitam de pregadores brasileiros, de evangelistas brasileiros, para chegar lá e derramar algumas faíscas de fogo para eles receberem alguma coisa. Quem vai na Europa pregar hoje, em termos de pastores, quem vai nos Estados Unidos pregar hoje, volta decepcionado e volta depressivo. Já percebeu que muitos pregadores que voltam tristes? Aí quando chegam no Brasil, vê esse mover sobrenatural e fala, meu Deus, o que aconteceu com a Inglaterra, que foi um centro de avivamento, o que aconteceu com o país de Gales, o que aconteceu com tantos outros, com os Estados Unidos, que iniciou-se ali, prosperou debaixo do mover protestante. Então quem perde é quem se afasta do fogo. Então você estava próximo do fogo, você se afastou, meu Deus do céu, quando você voltar vai ser um trabalho. O pecado nos rouba da presença de Deus. E como é gostosa a sua presença. Amém? A presença do Espírito Santo é maravilhosa. Nós podemos sentir que não estamos sozinhos. Querido, é maravilhoso orar, sentir por perto, sentir que Ele está perto. A minha filha me perguntou hoje pela manhã, pai, às vezes a gente sente que o Espírito Santo está longe. Falei, o Espírito Santo nunca estará longe. Nós que nos esfriamos porque não tocamos no fogo. É o fogo que está
acompanhando o crente, a coluna de fogo que está acompanhando o crente, mas ele decidiu não tocar no fogo. Por não tocar no fogo e se afastar do fogo, lógico, ele vai sentir também uma ausência de Deus. E uma ausência de Deus. E hoje nós só podemos sentir a presença de Jesus, a presença de Deus, da Trindade, através do Espírito Santo, porque Jesus subiu. Ele falou, se eu não subir, o Consolador não desce. E para você sentir a presença de Jesus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que é o Deus triuno, através do poder do Espírito Santo. Gastar-se tempo com oração. Querer orar mais tempo. A sua presença é mais doce do que o mel, diz a Bíblia. Um dia nos teus atos é algo sobrenatural. Então sempre iremos querer mais. É viciante. Quanto mais buscamos a presença, mais nós nos tornamos cheios dela. Mas orar sem Ele por perto é cansativo, é enfadonho, né? É horrível. É por isso que muitas pessoas elas têm uma grande dificuldade de orar. Eu fico de olho. Quando eu vejo pessoas com grande dificuldade de orar, não é porque essa pessoa é tímida, porque tem uns tímidos que têm vergonha de orar, mas é porque essa pessoa não tem uma conexão de presença. Ela pode tocar o melhor instrumento, ela pode ser o melhor, tecladista, guitarrista, baterista, mas se ela não tiver uma pegada de fogo, de comunhão com Deus, de tempo de oração, de devocional, de busca, ela vai estar lá só tocando, meu irmão. Você já recebe um povo pesado, você já recebe um povo que tem dificuldade em orar, um povo que tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque a igreja de Jesus hoje, infelizmente, ela não é mais uma igreja totalmente quebrantada no Senhor. Mas grande culpa disso foram os pregadores, que fizeram de Jesus um banco aonde você vai e recebe suas necessidades físicas, e esqueceram de mostrar para o povo que o povo também tem necessidades espirituais. E Satanás bate palma. Satanás bate palma porque hoje as pessoas procuram Deus para suprir o seu casamento, para trazer o seu filho de volta das drogas, para ganhar um carro, para ganhar uma casa, para ganhar um emprego. Lógico, isso acontecia com Jesus. As pessoas procuravam Jesus para suprir as suas necessidades, mas Jesus foi crucificado, ressuscitou e ele veio agora como fogo. O João Batista diz assim, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá alguém que vos batizará com fogo, eu não serei digno de desatar-lhes as suas sandálias, as suas alpacas. Eixa, é forte, irmão, é forte. Então, sem o Espírito Santo, a oração é cansativa. Tem pessoas que não aguentam orar 1 minuto, não aguentam orar 30 segundos. Por quê? Falta intimidade. Na falta de intimidade, a falta de intimidade mostra que você não tem amizade, que você não é íntimo do Deus que você serve. Então, ir uma vez na igreja, 2 vezes na igreja, não vai ajudar muito. Você precisa buscar o Senhor, se encher no teu quarto, buscar o Senhor em tempo e em fora de tempo. Por isso, querido, que a oração fica cansativa, por isso que a presença muitas vezes não vem, porque Deus, ele diz lá em Isaías 69, que ele não habita, ele não faz, ele não tem ligação com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não tolera pecado. Ele tem inimizade com o pecado, não há comunhão com o pecado. Nós pecamos porque ainda estamos com roupas corruptíveis. E quem nos traz a perfeição, quem nos veste de roupas de louvor, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então logo aprendemos também que o fogo aquece. O fogo não apenas ilumina, mas também purifica, mas também aquece. O que não falta, hoje em dia, o que nós vemos hoje em dia são crentes gelados, uma geração de mimimi, uma geração fraca em oração, uma geração que sabe muito mais músicas do mundo do que os louvores, uma geração que
que tem na bio do seu Instagram o seu tipo de signo. Eu sou de Capricórnio. Não, eu sou de Touro, por isso eu sou assim, assim, assim. Ah, mas eu sou de Sagitário. Satanás iludindo. Quantos líderes religiosos hoje, praticantes, né, de falsas religiões, de falsas doutrinas. Então, olhamos para os irmãos e vemos gelados, frios. Se eu olho assim e vejo, eu falo, meu Deus. Imagine Deus olhando do céu. Ele diz assim, eu procurei um homem que se colocasse no meio do fogo, das pedras afogueadas, da brecha dos muros, e não achei. Jesus, olhamos para alguns irmãos e não vemos uma fagulha do que um dia foram, quando foram cheios do Espírito Santo. É muita gente fria, é muita gente sem compromisso com Deus, é muita gente sem vontade de orar, é muita gente sem vontade de ler a Bíblia, é muita gente sem vontade de meditar na palavra, é muita gente sem paixão pelo Senhor. De que adianta, meu irmão, você dizer que é crente, que visita um templo, que visita uma igreja, mas se você não ora, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, se você não tem comunhão com seus irmãos, se você não tem comunhão com seus pastores, se você não obedece os seus pastores, se você não obedece os seus líderes, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você está fazendo o que ali? Gente que não leva Deus a sério, ficam brincando com Deus, mas a uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, aí vai ter um desespero pela busca por Deus. Mas aí já vai ser tarde demais. Porque quando a doença vir, ela não avisa, ela vem. Quando a miséria vem, ela não avisa, é rápido. Esses crentes, eles não aceitam correção. Eles não aceitam correção porque eles deixaram a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo muitas vezes vai falar, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eles são crentes, mas eles estão em adultério. São crentes, mas eles estão em enganação. São crentes, mas tem a namoradinha ali, o namoradinho, e transam. São crentes, mas falam palavrões. Isso é inadmissível. Inadmissível você ter um ministério e você ter na sua boca palavrões. Quem fala palavrão é o mundo. Quem fala palavrão são os demônios. Quem fala palavrões são as pessoas que têm uma rotina mundana. Você é crente, é cristão. Sua boca precisa sair palavras que edificam e não palavras torpes. Não pode jorrar trevas e luz, não pode jorrar água limpa e água suja. Vivem dando um mau testemunho. Essa é a geração que Deus quer fazer o sobrenatural do avivamento. Por que, pastor, você ainda acredita nessa geração? Porque eu creio que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Nenhuma geração precisa tanto do batismo com fogo do que a nossa. Nenhuma igreja precisa tanto do batismo com fogo como a nossa. Nenhum homem precisa tanto do batismo com fogo como os nossos. Nenhuma mulher precisa tanto do batismo no Espírito Santo como as nossas. Nenhuma criança precisa tanto do batismo com o Espírito Santo, nenhum adolescente como os nossos. Então o fogo, ele se alastra, para nós finalizarmos. O fogo, ele se alastra e vai enchendo e vai se alastrando. É difícil conter o fogo. Depois que o fogo começa a se alastrar, tem que chamar uma equipe para ter que jogar água. Então o fogo não apenas ilumina, não apenas purifica, não apenas aquece, mas ele também alastra. Somos comparados a tições. Nós somos comparados a tições. Tição que fumega. O fogo se propaga, se alastra. Quando recebemos o batismo de fogo e nós levamos o fogo nos acompanha. Por isso que Jesus disse em Atos 1:8, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo que esse fogo tem de se alastrar
porque se ele não alastra, ele vai se apagar. Aqui também está porque muitos tiveram os dons apagados, ministérios apagados, o fogo do Espírito neles apagados, porque retiveram e não foi alastrado, ou seja, não foi espalhado, não foi derramado na vida das outras pessoas. Meu Deus, eu preciso parar aqui que a gente precisa orar. Espírito Santo de Deus, obrigado. Profetizamos um dia cheio de milagres, um dia cheio de cura, um dia cheio de sinais, um dia cheio de maravilhas. Espírito Santo de Deus, nos ajude a lidar com os processos, nos ajude a lidar com os trabalhos, nos ajude a lidar com as pessoas, nos ajude, Senhor, abra as portas, toca naquele, Senhor, que está nos devendo, abra as portas de emprego, portas financeiras, mas também, Senhor, aviva a obra na vida dessa pessoa. Desperta essa pessoa que está passando por um processo de desânimo. Desperta essa pessoa que está passando por um processo de exaustão, de cansaço físico. De repente é o ambiente de trabalho, de repente é o ambiente da casa, muitas vezes é o ambiente externo, mas desperta ela, batiza ela com fogo do Espírito Santo. Quando ela escutar esta palavra, quando ela escutar, meu Deus, esta oração, Espírito Santo de Deus vai agora batizando, vai enchendo ela com a sua presença. Oh, batiza-nos com fogo, Espírito Santo. Precioso Espírito Santo, renova as nossas obras, renova a nossa conduta, traga renovo, faça como fez o profeta Abacuque, aviva a nossa obra, Senhor. Profeta Oséias, aviva a nossa obra de glória em glória até ser dia perfeito. Espírito Santo, aviva com fogo, aviva com unção, aviva com a sua presença, aviva com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade. Aviva, Espírito Santo de Deus. Aviva, Espírito Santo de Deus. Enche esse povo com a sua presença. Encha-nos com a sua glória, até sermos cheios, consumidos. Toca, Senhor, nesse podcast. Leva esse podcast a milhares de ouvintes. Leva esse podcast a muitos ouvintes. Espírito Santo é o Senhor que faz a obra. Faça a obra através da minha vida. Faça a obra através do Voz Church. Que as pessoas sejam impactadas quando elas forem tocar em algo de prostituição no Spotify, que elas sejam direcionadas para esta palavra. Quando elas forem ouvir músicas mundanas no Spotify, ou no Amazon Prime, ou em tantas outras plataformas, que elas sejam direcionadas para esta palavra. Principalmente os desviados que estavam longe, você que desviou-se, volte enquanto há tempo. Volte para Deus enquanto há tempo. A Bíblia diz, busca o Senhor enquanto se pode achar. Se a própria Bíblia diz que nós precisamos buscá-lo enquanto se pode achar, diz que haverá um tempo de trevas, haverá um tempo que nós não vamos mais achar o Senhor, que nós não vamos mais ter a oportunidade. E muitas vezes ele está falando isso da sua vida, como vida e morte. Talvez você possa estar tendo uma oportunidade em vida de buscar o Senhor, mas você está resistindo ao Espírito Santo. Por estar resistindo ao Espírito Santo, uma hora a conta chega. E aí, se chegar o dia de pedir a tua alma, o que você vai falar? Para onde você vai? Então, fique esperto. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Abandone os pecados. Abandone a cachaçada, a prostituição, os bares. Abandone os lugares, as festas. Abandone. Você foi chamado. Você foi diácono, foi presbítero, foi pastor, foi missionário, foi líder de louvor, foi instrumentista, músico na casa de Deus. Hoje está tocando para o mundo. Ah, pastor, mas eu preciso sobreviver. Não. O Deus que te chamou, Ele te sustenta, viu? O Deus que te chamou, Ele te guarda. Não vai faltar pão na casa, não vai faltar vestimenta no guarda-roupa, porque Ele vai suprir todas as coisas. Para concluirmos, eu quero declarar em nome de Jesus. Olha, eu estou falando com pessoas aqui. Eu estou falando com você que está desviado. Você está ouvindo a minha voz. Eu estou falando para você que está frio. Se você está ouvindo a minha voz. Estou falando para você que está gelado,
que não ora mais, que não busca mais, que não intercede mais. Deus te chamou. Eu não vou ficar adulando, os pastores não vão ficar adulando você, não. Volte a cumprir o que Deus chamou você para fazer. Amém? Eita glória! Compartilhe aí nosso podcast, tá bom? Que nós possamos multiplicar os ouvintes. Vai lá e siga a gente lá. Tem um botãozinho lá, né? Diga assim, segue. Se você seguir, todas as vezes que nós lançarmos o podcast aqui, você vai receber uma notificação. Lá tem, clica ali no sininho, né, dos programas, né? Pode ser Amazon, Spotify, o Applecast. Todos esses programas, né, essas plataformas, tem um sininho ali. Se você colocar, você vai receber as notificações das palavras, né, da pregação. Nós estamos terminando a primeira temporada da busca, né, da unção e do fogo do Espírito Santo de Deus. Vamos entrar na segunda temporada. Estamos aí no 17º, se eu não me engano, no 17º episódio dessa temporada. E vamos entrar numa próxima temporada. Então compartilhe aí aos seus milhares, às suas centenas, às suas dezenas, né? Ou talvez até com uma única pessoa. Creio que uma alma ganha nos céus, existe festa nos céus, um galardão extraordinário nos céus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a nossa casa. São 8h28, né? Vamos estar voltando ali para o nosso trabalho, matando os leões, enfrentando as dificuldades e vivendo um grande milagre em Cristo, em Jesus, em nosso Deus. Deus te abençoe poderosamente. Deus te guarde poderosamente. Que não falte absolutamente nada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém?